Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Facury e hoje a gente vai falar como corrigir com sabedoria. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Entrem também no nosso site www.programacordapravida.com.br. Se tem uma coisa que é muito difícil, é a gente parar de acusar. Quando alguém faz alguma coisa de errado, a gente quer sempre procurar um culpado, né? Ou às vezes a gente já achou, o culpado já está lá na nossa frente e a gente fica com muita vontade de chegar, de falar, a culpa é toda tua e não sei o quê. Só que o problema é que o grande acusador é o diabo, né? E ele quer sempre usar dessa artimanha de ficar acusando. Ele quer acusar a gente porque ele quer que a gente vá junto com ele para o inferno. Ele quer que a gente se sinta assim, acusado, culpado, e que a gente vá junto com ele para o inferno. Que a gente ache que não tem jeito, que para a gente já era. Lá em Apocalipse 12, de 10 a 12, diz: Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus, quer acusá-los dia e noite. Foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mais aí da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. É lógico que eu não estou falando que a gente tem que passar uma vida sem falar nada, sem exortar alguém. Muito pelo contrário. Por exemplo, se você tem filhos, você precisa estar toda hora exortando, estar toda hora corrigindo. Mas existem algumas coisas, né, que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente for exortar alguém. Existem situações que a gente adoraria falar um monte para aquela pessoa. Que a gente pensa que se a gente falasse assim ou assado, daí sim, que se ela ouvisse aquelas coisas, ela iria mudar. Só que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, a gente tem que ouvir de Deus, né? A gente tem que pedir para o Espírito Santo mostrar para a gente se é o caso, se a gente realmente deve fazer aquilo naquela hora, com aquela pessoa, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer na hora que você está exortando. Bom, se você é pai ou mãe, você precisa e deve corrigi-lo, né? Esse é um dos principais papéis da nossa vida, a gente precisa estar sempre exortando, corrigindo os nossos filhos, né? Não caia nessa de que, se eu falar, daí vai ser pior ainda. Não, não caia nessa, não é o que a Bíblia fala para a gente fazer. A gente precisa estar lá sempre corrigindo os nossos filhos. Se é seu cônjuge, daí você precisa pensar bem como você vai fazer isso, especialmente se você for uma mulher, né? Porque como mulheres nós precisamos ser submissas aos nossos maridos. Por mais que isso seja irritante de vez em quando, como esse é um pedido que Deus faz para a gente, isso é uma coisa que se a gente fizer vai trazer bênção para as nossas vidas. Então, com o seu cônjuge, olha bem como você vai falar, escolhe muito bem as palavras, o momento certo, a hora certa, porque você precisa fazer isso com muita, muita sabedoria. Mas independente da situação que você está, se é seu pai, seu filho, seu cônjuge, é um amigo, você sempre vai precisar de muita sabedoria na hora de exortar uma pessoa. Você sempre vai precisar pensar muito bem e pedir para Deus, né, como fazer aquilo. E de qualquer maneira, não faça isso acusando, porque isso não é uma coisa legal de fazer. A gente não deve acusar porque justamente quem acusa tem a intenção de destruir. E obviamente nós como cristãos nunca devemos destruir ninguém. Dá uma olhada no que diz Efésios 4, 29. Eu adoro esse versículo, acho que todo mundo tem que decorar esse versículo, olha. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, a gente tem que viver sempre nesse modo abençoador. Esse versículo é importante porque a gente tem que sempre lembrar dele, que você não deve falar coisas ruins, você só deve falar coisas boas, para estar sempre abençoando os outros.
Uma coisa importante é a gente sempre começar elogiando, né? Quando você vai exortar, comece elogiando, né? Para que aquela pessoa, e até para você mesmo lembrar de que ela tem os lados bons, de que ela faz muitas coisas certas, porque todo mundo tem seus lados, né? Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então começa assim para depois você poder exortar. Né? Até porque a gente tende a fechar os nossos ouvidos quando a gente já começa ouvindo, né, alguma coisa que é uma condenação, alguma coisa que é uma exortação, alguém corrigindo a gente. Então é importante a gente começar elogiando. Uma outra coisa super importante é você não falar 20 vezes a mesma coisa. Fala uma vez e ora. Obviamente eu não estou falando de filhos, tá? É óbvio que os teus filhos vai ter que falar 20 vezes para eles escovarem os dentes e tudo. Mas eu estou falando que a gente tem que falar uma vez para que aquilo possa, né, ser absorvido pela pessoa e depois a gente ora e confia em Deus, né, para que Deus possa transformar aquela pessoa. A gente deve inclusive pedir nas nossas orações, né, para que Deus transforme aquela pessoa. É por isso que quando você vai exortar, é sempre bom você exortar com muita calma, né? Porque só com calma, né? Só não estando à flor da pele, né? Não estando com os seus sentimentos a todo vapor, que você tem condições de exortar da maneira correta, da melhor maneira, né? Com sabedoria. Né? A gente nunca pode esquecer que o nosso objetivo é fazer o melhor para aquela pessoa e não mostrar para ela que nós temos toda a razão. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Entrem também no nosso site www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus.